Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Olá, eu sou o Omo e essa é a nossa pausa para o café. Hoje eu vou falar do livro A Metamorfose, de Kafka, livro austro-húngaro publicado em 1915, portanto um livro de domínio público. Se você quiser fazer o download, você vai ter uma facilidade muito grande, porque tem muitos sites na internet com ele disponível. Inclusive tem edições bem baratas. Você pode comprar um pocketbook em qualquer banca por algo em torno de 10 a 15 reais. E eu comprei esse e-book por menos do que o preço de um busão. Bem, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer uma resenha do livro. Eu vou falar brevemente sobre uma sinopse e vou falar sobre temas que essa sinopse me fez pensar, no intuito de dar motivos para que você leia o livro e não explicar completamente ou contar a história ou até estragar a história para você. Essa não é a proposta. Bem, o Gregor Samsa, o personagem principal, ele é uma pessoa muito preocupada com o trabalho para ajudar financeiramente sua família, sobretudo. Ele nem gosta tanto do trabalho, mas ele tem um trabalho que paga mais ou menos bem e a família dele contrai uma dívida e ele precisa trabalhar para pagar essa dívida. Então ele tem esse foco, independente de estar com alguma relação ruim no trabalho ou não, ele segue com essa preocupação. E essa preocupação ela supera talvez o próprio valor, a autoestima dele, de modo que ele não é uma pessoa que não se olha no espelho, que não se preocupa consigo mesmo, até que um belo dia ele acorda metamorfoseado. O primeiro ponto que esse livro nos faz pensar é sobre essa relação com o trabalho. Se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, é como se o Gregor Samsa fosse um rapaz de uma família que pegou um empréstimo ou para resolver um problema, para realizar um sonho, e o empréstimo sufocou, talvez pelos juros, inflação, a família, e ele tem essa preocupação de auxiliar a família com isso, e ele vive em função disso. Ele não tem uma preocupação de viver uma vida pessoal, de curtir, não, ele precisa resolver esse problema e ele sabe que vai levar alguns anos para resolver e ele tem esse objetivo. Então é muito interessante porque logo no início do livro você vai perceber que ele acorda e começa a rodar na cabeça dele as preocupações do trabalho. Ele percebe que o corpo dele está diferente, está sentindo algumas dores, sentindo muito cansaço, mas esse não é o problema dele. Ele não se preocupa exatamente com o pessoal, com o físico. Ele percebe que acordou estranho, acordou transformado, mas pensa, bem, eu preciso levantar, porque 5 horas eu tenho que estar no trem para vender minhas coisas, para viajar e tal. Então, velho, é muito engraçado isso do Gregor, porque ele coloca o trabalho acima do amor próprio. O que esse livro me fez pensar foi na relação entre essência e aparência. Porque se você perceber, o Gregor ele tem as mesmas preocupações, os mesmos anseios, os mesmos sonhos. Ele simplesmente mudou sua forma. E você vai perceber aí como é que muda o jeito como as pessoas em volta dele, que até gostavam dele ou que ele acreditava que amavam ele, vão tratar ele simplesmente por ele ter uma aparência. Tudo bem que o autor deixa claro que é uma aparência repugnante, mas de alguma forma ele é a mesma pessoa, né? E se a gente pensar bem, a gente está numa geração super preocupada com a aparência, onde as pessoas estão sempre querendo fazer o máximo para ficar mais bonitos possível, para serem atraentes, para serem mais aceitos, e existem muitas políticas e indústrias em volta de tudo isso. E existem doenças também geradas, como por exemplo a anorexia, né? Enfim, e como é que a gente trata as pessoas de acordo com o que eles se parecem. O interessante do livro é que você pode interpretar essa metamorfose como uma deficiência física, uma incapacidade laboral. E se você olhar por esse lado, aí já tem outros pontos que você pode amarrar dessa interpretação. Por exemplo, como é que a sociedade e a família tratam uma pessoa que está trabalhando e ajudando, e como é que tratam essa mesma pessoa se ela não pode mais trabalhar ou ajudar? Como é que a gente trata pessoas incapacitadas, debilitadas, né? Então, até que ponto vai esse amor familiar, né?
Porque tem pessoas que têm limites muito baixos, que elas podem suportar uma convivência, tratam uma pessoa super bem numa situação e outra, né? É como a partir do momento que eu não preciso mais de você, como é que eu te trato? Então você vai reconhecendo as pessoas de fato nesse ponto. E no decorrer da história você vai percebendo como é que cada uma das pessoas passa a tratar ele a partir do momento que ele fica numa condição diferente. E é interessante que, apesar dessa modificação, eu retorno para o ponto que o Gregor, ele queria trabalhar, ele queria continuar ajudando, mas ele não consegue. Então, todos esses pontos e muito mais que dá para pensar sobre esse livro mostram porque ele é um clássico. Porque um clássico é muito mais do que um livro que vende muito, é muito mais do que uma história que ganha o imaginário popular. Mas é um livro ou uma história que consegue, ao longo de sucessivas gerações, colocar debates pertinentes. Alguns temas aí que estão muito vigentes, como a questão da inclusão social, a dignidade da pessoa humana. Você vai perceber que esse livro ele tem questões que não são só pertinentes na época que ele foi escrito, como são hoje, e certamente serão daqui a mais 100 anos e por aí afora, porque a gente está engatinhando muito ainda nesses temas todos, na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente trata as pessoas que a gente não precisa, como é que a sociedade trata todo mundo assim. Então eu acho que tudo isso torna esse livro tão importante, torna essa história tão cativante. E tem mais, eu acho importante desconstruir aqui aquela coisa de é um clássico, deve ser uma leitura difícil. Não, você vai conseguir ler ele, vai conseguir ler rápido e vale muito a pena. E por tudo isso, numa escala de 0 a 5, eu dou 5 cafezinhos para esse livro. Se gostou do vídeo, curte aqui embaixo, dá o joinha, compartilha. E se você quer ver mais vídeos, tem sugestões, faz comentários aqui e se inscreve no canal. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Manuel Sá, eu vou colocar o Instagram dele aqui embaixo. Ele, além de arquiteto, também é fotógrafo e vocês vão poder ver um pouco do trabalho dele. Foi ele que fez essa vinheta maravilhosa. Valeu!